Dando continuidade aos nossos vídeos de maternidade e empreendedorismo, hoje eu quero trazer uma rotina real do que acontece aqui em casa, como que a gente está vivendo hoje em dia com um bebê em casa, trabalhando de casa, tendo 2 negócios, e como que a gente se divide, né. Então, se você assistiu o primeiro vídeo, você vai lembrar que eu falei que a gente tomou a decisão do primeiro ano do João Pedro não colocar ele na creche, que a gente iria ficar com ele em casa. O João Pedro já tem 1 ano, ele ainda não vai pra creche, o nome dele já foi dado da creche, mas ainda não foi chamado e provavelmente até o final desse ano ele não vai. Então, provavelmente só em 2026 que ele vai estar indo pra creche. Enquanto isso, a gente tem uma rotina aqui. Eu compartilhei com vocês que no primeiro mês do bebê é um caos completo, porque você está se redescobrindo, você está se entendendo, você está entendendo aquele serzinho que acabou de chegar na tua casa, que antes não fazia parte da tua vida, agora faz parte literalmente da tua vida e vai fazer pra sempre. Então, é tudo muito novo. A partir do terceiro mês, você já começa, se você já criou uma rotina, né, porque a rotina ela é construída, a gente foi construindo ali a rotina do sono, que é muito importante, desde o sexto dia de vida do João Pedro, e isso eu colho os frutos dessa maravilha que é ter uma rotina até hoje. Então o João Pedro ele tem uma rotina de sono que ajuda muito na organização aqui, tanto da casa como do serviço. Primeiros 3 meses os primeiros 2 meses eu fiquei de licença maternidade. A partir do terceiro mês de vida do João Pedro, eu retomei as atividades profissionais. Como eu falei no outro vídeo, eu atendia uma pessoa por dia e tinha parte da confeitaria que a gente fazia uma vez por semana. Eu esqueci de falar isso até no outro vídeo. A gente estava numa casa, a gente morava em São Paulo, na capital. Naquela casa, era totalmente fechada, não tinha quintal, a gente tinha uma laje na parte de cima que era onde a gente levava o João Pedro quando ele ficava muito irritado por estar dentro de casa, então a gente costumava subir com ele para ficar brincando lá. Mas naquela época, quando a gente morava em São Paulo, a gente já tinha o hábito de acordar cedo, então a gente acordava por volta das 7 horas, tomava café e ia fazer uma caminhada. E era o tempo que a gente levava o João Pedro também para ir para o parque. A gente costumava ir para o parque 2, 3 vezes por semana, tá? Então, e antes a gente fazia academia também. Então, o Stefano acordava às 6, naquela época, acordava às 6 e ia para academia às 6h30, ficava até umas 7 e pouco, e aí a gente fazia a troca. Aí eu ia e ele ficava com o João Pedro. Tava muito certo, tava ótimo. Seguíamos assim, depois a gente chegava, tomava café, aí ia cuidar do João Pedro, ia fazer as atividades de casa e assim ia. Aí a gente se mudou. Quando o João Pedro tinha 8 meses, a gente mudou de casa e aí veio uma nova rotina, porque a gente mora no meio do mato. Tem até um boi ali, não sei se dá pra ver. Bem ali, deitadinho. E a gente veio para cá quando o João Pedro tinha 8 meses e a gente precisava criar uma nova rotina, porque aqui a gente mora numa zona rural, então aqui não tem academia, é, tudo que precisa fazer aqui a gente precisa do carro, então a gente criou uma nova rotina. Mas eu confesso que nos primeiros 3 meses, quando a gente se mudou, no momento que eu tô gravando esse vídeo, vai fazer 5 meses, tá? Vai fazer 5 meses que a gente mora aqui. Os primeiros 3 meses, ele foi sim um verdadeiro caos. Já começou no dia da mudança. No dia da mudança, eu tava mudando, organizando tudo, viemos. Quando foi à noite, eu recebi a notícia que a minha avó faleceu. Vai eu no dia seguinte voltar para São Paulo, pro velório da minha avó. Então já começou bem marcante, né? Bem intenso. E aí, sim, foi se passando alguns dias e a gente tinha muito compromisso. Compromisso seja de trabalho e com amigos mesmo, lazer, em São Paulo. Então, a gente ficava nessa loucura de passar 2 dias, 3 dias da semana aqui em casa e o restante, 4, mais 3 dias em São Paulo, na casa dos meus pais. E aí, depois também, a minha mãe precisou da gente no mês de junho e julho, porque meus pais trabalham
com pamonha, curau, milho, essas coisas. Então, esses 2 meses olha, gente, é os meses que trabalha pra caramba. Então, meus pais, a gente fez um mutirão lá pra ajudar eles, então a gente tava indo muito, principalmente de final de semana, passava final de semana em São Paulo e vinha no domingo à noite pra passar pelo menos 2, 3 dias em casa. Era desse jeito. Então, março foi questão de mudar, então era muito compromisso em São Paulo ainda. Março não, desculpa, maio, que foi quando a gente se mudou. A gente se mudou em maio. Então, junho e julho foi essa bagunça toda de rotina, então não tinha uma rotina pré-definida. E aí, quando foi agosto, glória a Deus, a gente conseguiu retomar ali, entender como seria a nossa rotina. E como que funciona hoje, né? Depois de toda essa mudança, e como que a gente organiza aqui hoje a questão de trabalho, do cuidar do João Pedro, de cuidar da casa, de morar no campo. A gente acorda. A gente tava acordando 7 horas. E aí a gente percebeu que acordar 7 horas tava sendo ruim. Porque rapidinho já dava 10 horas, já tinha que fazer alguma coisa, daqui a pouco já tava na hora de fazer almoço. E aí e acabava virando aquele caos. Porque a gente acordava, tomava banho, ia tomar café e não tava bom. Aí a gente combinou. Então vamos acordar 1 hora mais cedo. Então vamos acordar às 6 horas. Então, hoje em dia, a gente acorda 6 horas da manhã. Independente do dia da semana. Então, se é sábado, se é domingo, não importa. 6 horas a gente está de pé. E isso facilitou muito a nossa organização. Porque meio que das 6 até as 8 da manhã, a gente tá fazendo o quê? A gente tá treinando, porque a gente voltou a treinar, a gente tá treinando em casa, né? A gente tá fazendo esses exercícios em casa, que é o que tá dando por enquanto. A gente treina, a gente toma o nosso café, faz um café tranquilo, toma o nosso café, toma o nosso banho, se organiza, organiza o João Pedro, brinca com o João Pedro, e ainda, tipo assim, quando a gente vai ver 8 horas da manhã, que aí normalmente quando a gente vai, a gente tem uma agenda compartilhada, isso facilita um tanto que vocês não têm noção, tá? Ter a agenda compartilhada com o cônjuge ajuda muito na questão de organização de trabalho, tarefas de casa, tarefas com bebê, coisas do serviço, compromissos. Então, isso facilita. Então, a gente tem essa agenda compartilhada e aí a gente vai organizando nossa agenda. Então, cada dia ele acaba sendo único, porque a gente faz coisas diferentes todos os dias. Só que aí a gente deixa pré-determinado lá. Então, tipo assim, das 8 às 10 é meu horário de trabalho. Então, se é o meu horário de trabalho, eu vou entrar pro escritório, que na verdade hoje a gente ainda está sem escritório, que é algo que a gente vai. Em próximos vídeos a gente vai falar, porque é um objetivo aí, a gente vai ter que ter um escritório futuramente. Então a gente entra ali no momento de trabalho. Então, quem reservou o horário, porque é reservado os horários. Então, não é atendimento, mas eu preciso fazer as partes administrativas do negócio, fazer qualquer coisa que seja relacionada ao trabalho. Aí a gente tem aquele momento ali, e quem não está trabalhando naquele momento está com quem? Com o João Pedro, que inclusive eles estão subindo ali, ó, estão voltando. Enquanto eu tava gravando esse vídeo, eles estavam indo ver o boi. Acho que não vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Ali, ó, passando. Vai um pouquinho mais atrás. Olha lá, ó. Dando tchau. Ele tava dando tchau. Então, quando um não está trabalhando, o outro está cuidando do João Pedro. Como eu falei no vídeo, ou foi nesse vídeo, ou foi no outro vídeo, quanto mais o bebê vai crescendo, vai sim ficando mais prático cuidar dele. Eu não vou dizer mais fácil, porque são desafios diferentes, mas vai ficando mais prático, porque você meio que já conhece seu bebê, você já tem noção do que ele gosta, do que ele não gosta, dos horários de brincar. Então, aqui a gente não usa a tela. Os horários de tela, na verdade, a gente começou uma semana atrás a colocar o vídeo que ele gosta, que é de música. Então, ele não tem desenho preferido. Então, ele não assiste. Então, o que ele gosta de fazer é ficar brincando com coisas que nem é o brinquedo dele. Então, a gente tem que estar de olho, querendo ou não. Só que ele não fica colo. Ele não fica no colo, então isso facilita, porque aí dá pra gente, enquanto ele tá brincando com alguma coisa, ele tá agindo ali, a gente tá fazendo alguma outra coisa. A gente só precisa ficar prestando atenção no que na arte que ele tá fazendo, né? Porque se não é uma arte que vai colocar em risco a vida dele ou a nossa também. Então é mais essa atenção que hoje a gente precisa ter. E também tem momentos que ele quer colinho, que ele quer dormir no colinho. Então a gente
Hoje, graças a Deus, a gente tem essa disponibilidade no momento que a gente precisa atender essa necessidade dele, a gente consegue. E aí a gente tem essa organização da agenda, que enquanto um tá fazendo uma coisa, o outro está cuidando do bebê. E aí a gente também tem os atendimentos. Os atendimentos, eles também são tudo com hora marcada, então a gente consegue organizar de uma forma que a nossa agenda, ela, enquanto um tá atendendo, o outro não está atendendo. Então vai ser sempre assim, enquanto um está trabalhando, o outro está cuidando do João Pedro. E hoje essas tarefas de cuidados com o João Pedro, ela é muito bem dividida, porque o Stefano sabe cuidar, sabe trocar, sabe dar comida para criança, então é meio que tá tranquilo, né? Então a gente tem o horário certo de almoçar, meio-dia em ponto, tá todo mundo almoçando. A gente tem o horário do café, 4 horas da tarde, tá todo mundo tomando café. Então, às 6 horas, João Pedro já tá se preparando para jantar e dormir. Então, uma coisa muito importante, essa questão da rotina com o bebê, facilita muito a nossa vida aqui, porque 6 horas, João Pedro, de 6 a 6 e meia, João Pedro tá jantando. Ali ele janta. Quando é antes das 7, eu já tô dando banho nele. 7 horas a gente já tá na cama. Já tô colocando. Sempre eu coloco ele pra dormir. É algo que já foi definido desde sempre. Meio que foi automático e eu gosto. Então, eu que coloco ele pra dormir. E tem vezes que ele leva 10 minutos pra dormir, mas tem vezes que ele leva 1 hora. Então, eu deixo ali o tempo das 6 da tarde até as 20 horas, o tempo que eu vou cuidar dele. Porque aí, se ele não dormir até as 20 horas, né? Até as 7h50, mais ou menos, e eu tenho um atendimento às 20 horas, aí entra o papel do papai colocar para dormir. Mas normalmente eu sempre consigo. Então, aí se ele acorda no meio do, tipo, acordou ali umas 8h30, 8h50 e precisa fazer com que ele volte a dormir. Aí já, se eu tiver em reunião, é a missão do papai. Então, isso já foi pré-definido e a gente consegue organizar dessa forma muito bem. Se eu não tenho um atendimento, normalmente esse horário das 20 horas, ou eu vou estar resolvendo alguma coisa de trabalho, ou eu vou estar estudando. Nesses primeiros períodos agora, estou sempre colocando alguma coisa de trabalho, porque tem algumas pendências que eu precisava resolver, que estava deixando passar, e agora eu estou conseguindo organizar nesses horários. Então, todos os dias vai ter algum bloco de horário que eu vou colocar lá de 1h30 a 2 horas a parte administrativa do negócio, que é fazer cobrança, que é ajustar alguma planilha, criar uma arte, alguma coisa que seja burocrática também. Então, eu deixo esses blocos assim para essa organização. Beleza. Após isso, normalmente a gente vai dormir 10 horas da noite. Então, 10 horas da noite, tipo, então até 9h30 a gente já tem que estar finalizando tudo, seja questão do trabalho, seja questão de alguma tarefa que esteja fazendo, ou seja assistindo, independente. 9h30 a gente já tem que começar a ir desacelerando para que às 10 horas a gente esteja na cama já para ir dormir. Então, essa rotina hoje que a gente criou, de acordar às 6 da manhã todos os dias, independente do dia da semana, e dormir às 10, isso tem facilitado demais a nossa vida. Claro que existem exceções. Se a gente tá numa viagem, se a gente tá na casa dos meus pais, acaba que essa rotina, ela vai sim mudar. Ela vai sofrer algumas alterações, mas nada muito brusca. Então, a gente sempre tende a seguir essa organização. Deixa ele vir aqui, Stefano. Agora é isso, né? Acho que eu falei bastante. Deixa eu trazer meu pimpolho aqui. Stefano, eles chegaram, né? O Stefano estava caminhando com ele. E agora eles chegaram, mas não sei. Achei que ele ia vir aqui, mas não vinha. Então vocês não vão ver o João Pedro agora. Em um outro vídeo eu mostro ele. Então, é isso. E até o próximo vídeo sobre maternidade.